Você está ouvindo Senai Infocast. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do Senai Infocast e hoje nós temos aqui dois convidados ilustres, um deles sendo mais uma da nossa prata da casa, para a gente falar sobre cloud, sobre a nuvem, que é esse tema que a gente já citou tantas vezes aqui nos episódios e as pessoas talvez não saibam bem do que se trata, né? Que é onde ficam minhas fotos do celular, é onde vaza nudes. Será que as nuvens estão lá no céu? O que será que é a nuvem? Para falar sobre cloud, nós trouxemos aqui o Gabriel Florencio, que é professor aqui da Escola Senai de Informática. Gabriel, fala rapidamente sobre você. Olá, eu sou o Gabriel Florencio, sou professor aqui do Senai há mais de 2 anos. Leciono disciplinas ligadas a redes de computadores no curso técnico, também a parte de certificação, da parte da Cisco de CCNA. Tem algumas certificações internacionais na área de TI. Nossa, que chique, internacional. Sim. Uau, você acabou de voltar do Canadá, né? Que eu vi no Facebook. Sim, sim. Que chique. E sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e atualmente eu faço MBA em gestão estratégica de negócios. Muito legal. E o nosso convidado externo, nada mais nada menos da Amazon Web Service, é o Glauber Galego, gerente de arquitetura de soluções ou solução? Arquitetura de soluções. Soluções. Fala um pouquinho de você, Glauber. Tudo bem? É um prazer estar aqui no Infocast. Sou gerente de arquitetura de solução para clientes na área de governo, educação, instituições sem fins lucrativos e saúde. Dentro desse hall, né, de governo, a gente trabalha com agências governamentais, ajudando essas agências, educação, universidades, vai desde do maternal até instituições de pesquisa vinculadas ou não universidades, e saúde e non-profit, que dentro da Amazon é qualquer coisa que não vise o lucro, né? Então tudo que visa o superávit está dentro, inclusive o Senai é um dos nossos clientes. Estou na Amazon Web Services já há 3 anos e meio, passei por algumas áreas lá dentro, uma delas para cuidar de parceiros. A Amazon ela preza muito a rede de parceiros, que é através dessa rede que a gente atinge mais clientes e ajuda mais empresas a irem para a nuvem. Legal, obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito legal, Glauber. Eu gostaria de começar já fazendo um grande agradecimento, uma menção especial, porque o Glauber é o nosso fã, né, do Infocast. Ele revelou aqui pra gente nos bastidores que ele já nos conhecia e já tinha ouvido um episódio. Ele já tinha ouvido então isso já o torna fã. O que é legal é que vocês começaram em março, não é isso? É recente. Então, você já sabe isso, sabe muito, gente. Ele sabe muito. Sabe mais do que eu, ele ouviu mais episódios do que eu. Exatamente, que a Gabriela, ela não escuta os nossos episódios, entendeu? Porque ela acha que porque ela participa da gravação não é necessário ouvir depois. Bom. Mas para a gente começar essa discussão a respeito de cloud, como que vocês definiriam o que é essa questão da computação em nuvem? Para uma pessoa que não tem a menor ideia do que é. Primeiro a gente pega o termo nuvem, né? Nuvem a gente não sabe o que está por trás, é ofuscada essa visão. E isso faz, na área de redes, na área de TI, a gente costuma representar a internet, grandes redes, grandes infraestrutura por trás com essa diagramação técnica, né? O símbolo de uma nuvem. Então a questão da nuvem, se a gente for usar o nosso exemplo mais comum, que são os armazenamentos na nuvem, a gente usar o Google Drive, um Dropbox, o Office 365, né? A gente já acessa isso diariamente. Só que quando a gente fala de cloud computing, é a força computacional, é uma infraestrutura por trás que você pode prover como serviço. Aí depois a gente vai ver quais são esses diferentes tipos, né, de como você pode prover isso como serviço. Mas basicamente é isso, eu não sei o que está por trás, eu não sei onde vai minha informação, aonde vai o meu dado, aonde foi o meu arquivo que eu joguei, né, independente de qual seja o teor do seu arquivo. E não sei como essa infraestrutura está, aonde ela está e como ela está conectada e o que ela tem de tecnologia. Então começa bem por aí. Mas o fato da gente usar essa simbologia, essa analogia de nuvem para explicar isso que a gente não sabe bem onde está, tem algum motivo especial? Ou é só foi uma simbologia aleatória que a gente adotou para representar isso? A Amazon Web Services, ela começou há 12 anos atrás, né? Na época não existia a ideia de nuvem ou de cloud. Existia um negócio chamado Web Services. Daí vem o conceito. A Amazon empacotou
alguns serviços que ela entendia que tinham valor para o mercado e empacotou na forma dessa ideia de web services. Cloud veio na sequência quando se entendeu que como o Gabriel citou, há um conjunto de recursos de infraestrutura que são entregues através da internet, sob demanda e com pagamento baseado em consumo. Então você deixa de adquirir, você não sabe qual é o conjunto de hardware que está por trás disso tudo, e o processo de aquisição passa a ser: eu quero um determinado recurso computacional, eu uso aquele recurso computacional e eu disponho daquele recurso computacional depois de usá-lo. Então, como você não tem mais a propriedade sobre o recurso, ele passou a ter esse conceito de nuvem, um fog, é algo que está por trás e eu não sei exatamente o que é, onde está, mas eu como sei como contratar e eu sei como usá-lo. E eu lembro quando esse assunto começou a surgir e parecia muito revolucionário, né? Principalmente do ponto de vista de empresas. Foi muito revolucionário para as empresas a vinda desse conceito de nuvem? O que mudou na relação das empresas com a questão, né, de uso de tecnologia? Quando a Amazon Web Services surgiu lá há 12 anos atrás, foi uma revolução no mundo dos desenvolvedores. Até então, o que acontecia, né? Quem tem cabelo branco deve lembrar. Ah, eu não tenho. Não, né? Você tem, que eu tô vendo daqui. Alguns. O Gabriel até deu uma mexidinha no cabelo. Ele não tem, entendeu? Ele se achou. Quem tem um pouquinho mais de... Tá no mercado há 10 anos, aí até no Brasil a gente pode considerar até 5 anos atrás, contratar recursos computacionais é de um sofrimento terrível, né? Você precisava passar por um processo de compra que podia demorar 6 meses para vir o hardware, né? Você precisa fazer toda a cotação, chegava o hardware, instalava esse hardware, você precisa ter uma capacitação para manipular esse hardware, né? Contratar gente para operá-lo, você tinha que considerar o espaço físico para isso. Todo o processo de compra era dolorido, manutenção e gestão desse modelo. Quando você passa a poder comprar, né, adquirir recurso computacional sob demanda, foi uma liberdade tremenda para os desenvolvedores. Então o desenvolvedor passou a criar recursos, criar novos sistemas, novas interações, e aí vem a ideia da disrupção, né, a evolução disruptiva. Ele começou a criar coisas novas que antes não era possível, que você estava atrelado a um modelo de licenciamento, um modelo de compra muito complicado. Aqui você não precisa comprar, você não precisa ter mais licença, você consome tudo isso sob demanda. Isso habilitou a possibilidade de você ouvir música hoje por Spotify, você assiste filmes no Netflix. Aqui no Brasil a gente tem a 99 táxis, né? Você aluga um táxi. iFood, você pede comida no domingo à noite, né? Na iFood. A iFood é um caso interessante. Cada domingo é uma Black Friday para eles. O número de recursos que eles precisam escalar é similar ao que um e-commerce tem na Black Friday. Então todo domingo para o iFood é uma Black Friday. Sem esse recurso, sem a possibilidade de você escalar seus recursos sob demanda e reduzir esses recursos sob demanda baseado no seu uso, e aí com isso pagar menos também. Elasticidade, né? Você entra no conceito de elasticidade. Você criou um novo modelo de fazer negócio. O que você quer dizer assim, que o iFood, então, de segunda a sábado, ele precisa usar um volume de internet, um volume, né, que é muito menor do que o do domingo. E se ele precisasse ter uma estrutura para suportar o domingo dele, ele teria que ter de segunda a sábado a mesma estrutura que estaria obsoleta esses dias todos. No modelo tradicional, você precisava fazer o tal do capacity planning, né? O que é isso? Você tem que imaginar e fazer uma provisão de tudo que máximo. Você vai precisar, baseado no seu pico. Coloca uma gordura ali em cima, de algum percentual, e adquire, e durante o momento de vale, momento ocioso, você está perdendo dinheiro. E a nuvem permite que na capacidade elástica, como o Gabriel citou, você consiga aumentar a quantidade de recursos computacionais disponíveis e diminuir baseado no uso real. E com isso vem também o teu custo, né? Você vai pagar somente pelo que você usa. Glauber, agora, se existiria essa despesa, por exemplo, para uma empresa como a iFood, para eu poder fazer essa provisão do meu pior cenário, como que a Amazon resolve esse problema do lado dela? Ela não estaria só absorvendo, então, digamos assim, esse ônus para ela? Porque você... Como que uma empresa como a Amazon faz para evitar que ela tenha que absorver, então, todos esses picos de todo mundo
para que, enfim, se torne um negócio viável para ela? A Amazon trabalha num modelo que a gente chama de modelo de escala massiva. Então, a Amazon ela aprendeu lá nos primórdios da Amazon.com a operar um sistema de e-commerce globalmente com uma alta capacitação. Ela aprendeu o modelo de economia de escala baseado num uso só, que era o da Amazon.com. Quando ela entendeu que ela podia empacotar esse conhecimento e fornecer para outros clientes, quando os clientes começaram a usar, ela trabalha com esse modelo de capacity planning e ela adiciona a sua capacidade baseado nesse uso. O que acontece no tempo com isso, né? A Amazon, ela vê que mais clientes precisam, a Amazon Web Services, ela vê que mais clientes precisam de mais capacidade computacional, ela adquire essa capacidade, ela distribui, ela reduz o próprio custo, porque ela trabalha com economia de escala, então ela consegue reduzir o ticket dela, né, ao mínimo possível, repassa essa redução de custo para o cliente passa a usar mais, o cliente passando a usar mais, ela vê que há mais demanda, contrata mais recursos, e aí entra num ciclo vicioso em que ela se mantém reduzindo custos e aumentando essa capacidade. Um exemplo, até hoje a Amazon reduziu, a Amazon nunca aumentou o preço dela de operação para o cliente final. Então hoje ela reduziu 66 vezes o custo para o cliente. Um número interessante, né? Em 2012 a Amazon tinha uma determinada capacidade computacional. Hoje, só em Spot Instance, que é um modelo de marketplace, onde você faz bids, né? Você fala assim, eu quero pagar tanto por esse recurso computacional. Então a Amazon tem, além da capacidade dela, tem um modelo de capacidade ociosa em que ela vende no mercado, a preço de mercado, e aí você faz os bids para isso. Só nessa capacidade, nesse modelo de capacidade ociosa, que a gente chama de modelo de Spot Instance, clientes hoje usam a mesma capacidade que toda a da Amazon Web Services usava em 2012. Então, só de Spot hoje é igual ao que tinha em 2012. Então, a gente continua adicionando capacidade computacional, reduzindo o custo e disponibilizando para o cliente. Respondi sua pergunta? Sim, mas pensando assim pro caso que nem do iFood, quando a gente está nesse momento aí de segunda até sábado, que os recursos computacionais não estão sendo utilizados pelo iFood, o que acontece com esses recursos computacionais? O iFood na Amazon. O iFood tem um modelo em que o pico dele acontece no domingo à noite. Todo mundo pedindo pizza, pedindo comida. Outras empresas são empresas industriais, que tem um modelo de operação que é basicamente comercial ou de 2 turnos. O próprio 99, de repente, o pico deles é de segunda a sexta. Cedo e à noite. Aí, talvez no sábado à noite o pessoal vai para... Então você consegue mudar o seu recurso de acordo com... Como a Amazon ela integra, ela oferece workloads, né, cargas de trabalho para todo tipo de cliente, esses vales e picos, eles se complementam. Se compensam. Então, por exemplo, a Gerdau. Gerdau fez um movimento de migração do SAP dele, uma grande instalação de SAP HANA, para a AWS. Reduziu 50% de custo operacional dele. Quanto que a Gerdau usa esse SAP? SAP é um ERP que vai ser utilizado 24/7, mas o pico de uso é um modelo comercial. Modelo comercial das 8 às 5. Quando o iFood tá com um modelo de vale, a Gerdau está no modelo de pico. Então, a transferência de capacidade entre clientes, ela se complementa. Então, existe um certo compartilhamento de recursos, digamos assim. O que a gente chama de compartilhamento de recursos dentro do modelo da Amazon, ele é compartilhado na camada de hardware. Então, tecnicamente, como é que funciona, né? A gente tem algumas... sem entrar muito no técnico, a gente tem os nossos servidores. Esses servidores rodam um sistema de virtualização otimizado pela Amazon. Esse sistema de virtualização tem uma camada de segurança em cima dele, implementado também pela Amazon, muitas vezes a nível do hardware. O hardware conversa com esse virtualizador. Em cima desse virtualizador, a gente tem as máquinas virtuais ou sistemas de clientes. Então não é só máquina virtual à nuvem, você tem bancos de dados, você tem storage. Isso tudo acontece no modelo de isolação e de isolamento em cima do virtualizador. Então o compartilhamento de recursos é compartilhamento de recursos computacionais, nunca de máquinas de contextos de clientes. Todo o tráfego entre clientes ele sempre passa por esse modelo de virtualização na camada de hardware. Um exemplo mais prático, né? O firewall
ele fica nessa camada inferior. Então, tudo que as máquinas não se conversam, elas se conversam pela camada de firewall, por essa camada de virtualização. E eu imagino que mesmo nesse cenário, vocês precisam ter algum plano emergencial para um caso de que mesmo durante o horário comercial as pessoas resolvam estar pedindo iFood dentro do táxi e acessando o ERP tudo ao mesmo tempo? Sim, a Amazon ela tem e aí entra um outro conceito que é o benefício da nuvem, que é a capacidade ou escala global. A gente tem um modelo de infraestrutura global que há hoje, em termos do jargão da Amazon, né, a gente está presente em 18 regiões geográficas. Cada região geográfica ela é composta por zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade é um cluster de data center. Hoje, esses mini clusters de data center são 54. Na região São Paulo, nós temos 3 clusters de data center. Essa comunicação entre eles não passa pela internet, é uma camada de comunicação interna da Amazon e é isso que a gente dá o nome de região São Paulo. A região São Paulo é formada por esses 3 clusters. Cada cluster de data center ele funciona de modo isolado. Cluster é um local Cluster físico. é um conjunto de coisas. Em geral, em tecnologia, é um conjunto de máquinas físicas. Então, quando a gente fala em cluster, são 2 ou mais data centers. Que ficam fisicamente localizados na região de São Paulo. Fica na região metropolitana de São Paulo, mas isso é importante. Há 3 desses clusters. Cada cluster é um ou mais data center. Cada cluster ele está distante entre o outro de algumas dezenas de quilômetros para evitar em inglês é muito mais legal, o nome é blast radius, mas a área de explosão. Quando acontece um problema, em alguns desses clusters de data center, ele não afeta o outro. Mas voltando à pergunta. Então a gente tem esses 3 clusters. Quando há uma ausência de capacidade em um desses clusters, em uma zona de disponibilidade, o cliente ele pode usar as outras regiões. Então, quando você desenvolve o seu sistema, desenvolve a sua arquitetura para tirar proveito dessas zonas de disponibilidade, aumentando a disponibilidade do seu serviço, você está distribuindo sua carga entre 3 zonas. A latência entre elas é abaixo de 10 milissegundos, é um dígito de milissegundo. Então é como se fosse uma rede local. Então você, ao projetar o seu sistema, usando esse modelo de distribuição de carga entre as zonas de disponibilidade, não custa mais por isso, você consegue evitar o problema de capacidade que você estava citando. Então, fazendo esse transbordo do seu próprio sistema entre esses clusters, você não vai ter esse problema de disponibilidade. Legal. E o que a gente tem aqui na nossa pauta? Estamos falando sobre o autosserviço. Eu, enquanto usuário doméstico, digamos assim, eu posso fazer alguma coisa que desestabilizasse um serviço como a AWS? O que um serviço como a AWS faz para garantir que uma pessoa que não vai ter esse cuidado de projetar muito bem o seu serviço de cloud, ele não danifique o sistema como um todo? Isso envolve a questão de segurança, né? Quando a gente fala desse tipo de dano que pode ser causado, isso tem a ver com o que a gente considera, está dentro do contexto de segurança. Segurança é um cidadão de primeira classe dentro da Amazon. Quando a gente cria um serviço, a gente já cria ele considerando segurança em vários níveis. O Werner Vogels, que é o CTO da AWS, ele fala, tudo falha o tempo todo. Então considere a falha, abrace a falha, para que você não venha falhar em produção. Isso também é até um conceito da Netflix, dentro do modelo que eles têm de Chaos Engineering, abrace a falha. Então, sempre que a gente constrói um sistema, a gente constrói ele considerando que eventualmente ele vai falhar. E se ele vai falhar, quais são o meu modelo de mitigação, né? Então, está sempre sendo considerado dentro desse modelo. Então, é possível que algo catastrófico aconteça em um determinado hardware, sistema de hardware que a Amazon use, e isso contamine os hardwares que estão ao lado. A Amazon trabalha para mitigar isso. Aí vem a ideia de você ter toda a comunicação passar por um modelo de controle lá na camada mais básica,
As zonas de disponibilidade, elas são fisicamente isoladas, então caso haja algum problema, esse problema não se espalhe para as outras zonas. As regiões, elas são completamente isoladas de outra. Então, a gente tem a região São Paulo, lá nos Estados Unidos tem outras 4 regiões, na Austrália tem uma região, a gente tem regiões na Europa, regiões no Japão, na China. Essas regiões são fisicamente isoladas. Então, a comunicação acontece por links entre elas, mas se acontece um problema numa zona, ele não deve afetar a outra. Acontecer um problema em toda a região, ela não deve infectar a outra região. Por isso, os serviços são isolados. Seu dado, quando existe em uma determinada região, ele fica naquela região, ele não é transmitido para outra região. São ideias que a gente tem para evitar a contaminação entre serviços e entre problemas, entre regiões ou até mesmo na camada de hardware. Você comentou sobre a Gerdau, né, ter recentemente feito toda uma transferência aí de sistemas para o web service de vocês. E também eu acho que para as grandes empresas, eu me lembro também logo que começaram a falar de cloud, não imagino que seja muito fácil empresas muito tradicionais fazerem essa transição, né, de tudo que era interno, tudo que era físico dentro da empresa, para um servidor remoto, para um serviço como o de vocês. Como que funciona isso, Gabriel, na hora de fazer essa transferência? Tipo, uma empresa como o Senai quer fazer uma transição dessas. O que ela precisa se preocupar? Quais são os problemas que podem acontecer de uma virada de chave dessas? Primeiro, você tem que planejar isso muito bem, né? O que eu acho bacana também falar, antes de pontuar isso, é que nem tudo... Então, você pensa em cloud. Então, se eu pegar um computador de outra pessoa, isso já se caracteriza como nuvem. Não. Né? Na verdade, você foi evoluindo alguns termos como acesso remoto, computação distribuída, né? Mas você tem algumas características que você consegue classificar o que é nuvem. A primeira delas, o Glauber bem citou, é ser elástico. Então, por exemplo, ele citou o exemplo do iFood, né? Pico por demanda. Você pode citar Black Friday, Dia das Mães, Natal, Ano Novo. Nada mais é que isso vai acompanhando conforme você vai crescendo, vai escalando, né? E isso permite com que você consiga pegar a infraestrutura de uma grande empresa como a Amazon e disponibilizar isso para uma empresa menor, né? E aí acaba sendo mais vantajoso você optar pela nuvem do que você ter que se preocupar com essa questão de ter um seu próprio data center, questão de refrigeração de data center, energia, storage, rede, armazenamento, um monte de fatores que você deveria se preocupar. O Ricardo ele comentou sobre o autosserviço, mas isso é sempre sob demanda. Então, o portal, né, que a gente fala da nuvem, como é que a gente acessa um sistema que está na nuvem? Então, isso pode ser acessível por um browser, por um navegador. Você precisa de internet, e aí você acessa um portal, ele vai ter várias partes lá, máquinas virtuais, aplicações, banco de dados, e o usuário ele pode, conforme ele for necessitando, aplicando sempre a necessidade do negócio, né? Isso é sempre estratégico, aliado ao negócio, né? Você faz uma mudança tecnológica, que é cloud, mas é para suportar o seu negócio sempre. Então, isso também é muito importante, que é o on-demand self-service. É você ter esse autosserviço sob demanda, conforme você ir precisando, você vai buscando as coisas. Tem outro conceito também que caracteriza o que é nuvem, que é ela ser amplamente acessível. É o Broad Network Access. Então, você acessar pela internet, por uma rede ampla. E tem um outro que é você mensurar isso. Como o Glauber falou, isso funciona basicamente como uma conta de luz. Então, conforme você vai usando o que você quer pegar na nuvem, banco de dados, aplicação, todo esse poder computacional, ele vai ser revertido a um custo, né? E aí você vai pagando isso. Assim como você vem o pay per use, né? Você paga por o que usar. Assim como vem uma conta de energia elétrica. E o último disso é você ter o resource pooling, que é o agrupamento de recursos. Então, eu tenho um negócio, eu tenho um varejo, por exemplo. Em vez de montar um data center, pegar um servidor web, servidor de aplicação, me preocupar com redundância, multiplico isso por 2, me preocupar com fatores externos, como rede, como storage, como energia, como refrigeração, eu consigo então pegar através desse portal, através desse provedor de nuvem, como a Amazon, por exemplo, o que eu precisar. Então, mas aí como que eu escolho? Que, né, a gente está aqui com uma pessoa da Amazon, tudo bem, mas existem outros players do mercado. Então, se eu sou o varejo e eu quero, então, colocar alguma coisa na nuvem, eu já sei que existe a Amazon, existem outros players. O que diferencia um do outro? Como que eu faço essa escolha? Existe isso? É por só preço? Ou certo. Tem outros fatores aí que podem envolver essa escolha? Um monte de fatores. Mas, basicamente, acho
importante falar sobre modelos de implantação. A Amazon hoje ela é líder, e o caso da Netflix ele é um case de sucesso, né? É o maior exemplo. Ela é o exemplo de o que nós chamamos de nuvem pública. Então é você ter isso... Vamos pegar o exemplo de uma piscina, né? Então você usar uma piscina pública, você concorre isso com um monte de pessoas, né? Usam a mesma piscina. E na parte de segurança, que é sempre um tema, né, delicado quando a gente fala de nuvem, é como se você fosse deixar os seus objetos naquela piscina. Então, quando a gente fala de nuvem pública, né, se você deixa os objetos do lado, a sua carteira, sua chave, e entra, tem mais chances de ocorrer um risco. A isso se contrapõe aos outros tipos de nuvem. Então, por exemplo, nuvem privada. É como se fosse a piscina da sua casa. Então, ela é o que mais se assemelha ao modelo de TI tradicional. Que uma empresa comum provavelmente vai contratar uma nuvem privada. Quando somente ela for utilizar. Isso. Como, por exemplo, a VMware, ela é a maior líder de nuvem privada, mas o que está ganhando bastante força é o OpenStack, né? E o OpenStack, ele é um modelo de nuvem que surgiu de necessidades da NASA, né? Mas também você tem um outro modelo de nuvem, esse modelo de implantação, que é a comunitária. Essa é como se fosse a analogia à piscina do condomínio. Então vamos supor que você já conhece a comunidade, que você já conhece quem frequenta. Essa é muito usada em hospitais, por exemplo. E aí você requer autenticidade, essa parte de segurança. Você também tem um outro tipo de nuvem que é a híbrida, que é onde você junta a privada e a pública. Mas, basicamente, no que você for precisar, nós falamos até de estratégia multi-cloud. Então, Gabi, eu não preciso me prender somente a um provedor de nuvem. Por exemplo, a Amazon. A Amazon ela pode atender muito bem para essa minha necessidade específica, que é escalar muito bem, que é ter esse conceito de elasticidade, mas eu também posso usar a estratégia multi-cloud, que é usar outros provedores e vai complementando o outro. Entendi. Então você pode ter vários tipos até de provedores de nuvem. Agora, dentro desses tipos diferentes, quando a gente pensa, por exemplo, nos bancos, os bancos, eles... a gente tem aqui no Brasil bancos que eles usam algum serviço de nuvem? Temos não só no Brasil como fora, né? Existem alguns bancos que fizeram o que a gente chama de all-in. Eles desligaram completamente o seu data center e aí entra na questão de segurança, né? Alguns desses e é por isso a visão da Amazon ela é diferente do que o Gabriel colocou, porque o que a gente tem ouvido de alguns clientes é que a nuvem, no caso da Amazon, dados os controles de segurança que ela tem, ela é mais segura do que o próprio data center ou uma nuvem privada. Isso é um ditado até da NASA, né? A NASA decidiu colocar vários dos seus projetos dentro da AWS por conta dela entender que é mais seguro. Ninguém consegue atingir o grau de certificações e frameworks de segurança. O que é framework? Framework é um conjunto de práticas que algumas entidades elas emitem e alguns órgãos autenticam e atestam que aquilo é muito seguro. Que aquilo é seguro. Então a Amazon hoje tem o maior conjunto de frameworks, atestações, acreditações de segurança do mercado. Não é possível nenhuma empresa conseguir esse número. Hoje não é possível. Mas dito isso, né? Governos também, né, utilizam a nuvem. Tem uma que é só para o governo americano. Só para o governo americano. Que nesse caso específico é porque o governo americano ele exige uma certificação que chama ITAR. E aí essa certificação é uma certificação exclusiva de workload do governo americano e a Amazon criou a ideia de GovCloud. E aí, por que isso não está presente nas outras? Porque não faz sentido para o resto do mundo essa certificação. Então a GovCloud ela é exclusiva porque ela tem, além de todas as certificações, ela tem essa também. Mas dito isso, voltando à ideia de bancos, né? A Nubank é um caso de banco, começou como cartão de crédito, né? E hoje ela tem contas bancárias. É um banco que já nasceu em nuvem. Minha conta tá lá no Nubank. Nasceu como fintech e foi para a nuvem, mas não só. Né? Você tem a Capital One, é um grande banco americano que fez all-in. Né? Ela desligou todos os clusters de data center dela. Na Austrália tem outros bancos que fizeram isso também. Então, mas aqui no Brasil vocês acham que as instituições mais tradicionais estão confiando nisso? Porque eu vi que o Itaú, por exemplo, que é um dos maiores bancos do Brasil, continua investindo massivamente em ter os seus próprios data centers aqui, né? Porque o que acontece? A gente está trabalhando com vários dos grandes
grandes bancos. Os pequenos a gente já vem trabalhando, bancos de investimento a gente já tem trabalhado. As fintechs já nascem em nuvem e os bancos tradicionais a gente tem feito. Isso volta um pouco para a ideia que a Gabi colocou, né? Como que empresas vão para a nuvem. Antigamente tinha muito medo, hoje esse medo se dissipou. Então governos hoje brasileiros estão na nuvem. Empresas de saúde estão na nuvem e associações de crédito e bancos estão na nuvem. Como é que funciona? Hoje, projetos novos em geral são criados na nuvem e é um modelo de... A Amazon acredita que no tempo, em 10 anos, boa parte dos workloads vão estar na nuvem. Alguns eventualmente não fazem sentido para aquele cliente naquele momento e vão manter local. Quando a gente fala de grandes bancos, muitos dos novos projetos estão sendo criados diretamente dentro da nuvem. A gente tem trabalhado com eles. Eu não posso dizer quais são, porque a gente tem acordos de confiabilidade com eles. Mas estamos trabalhando para eventualmente divulgar. Mas eu posso dar alguns exemplos de projetos que a gente tem criado com outras indústrias regulamentadas. Por exemplo, o caso de governo é um caso legal. O que entra com o que você colocou, Gabriel, sobre os benefícios da nuvem, né? Redução de custo, escalabilidade, agilidade. O governo, que é também um órgão extremamente regulado, como bancos, ele tem associações que regulam o uso. Em 2015, houve o Zika, né? Ninguém sabia muito bem o que era. Apareceu de repente e começou, lá em Recife, principalmente, começou a aparecer os casos. A médica que identificou isso entrou em contato com a Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília é muito vinculada ao Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento olhou e falou, fizeram um gabinete de crise, entenderam o que estava acontecendo e rapidamente decidiram. Precisamos ter, na rua, um meio de comunicação para novos casos e esses novos casos e para capacitação de quem está na rua. A decisão foi que em 24 horas eles deveriam ter um aplicativo. E a decisão de ir para a Amazon foi bem natural. Então imagina um governo que passa por licitação, passa por concorrência, que demora um ciclo de meses para fazer uma aquisição, que demanda um modelo de segurança e regulamentação muito forte. Ele decidiu que em 24 horas ele precisava ter por causa da crise que estava acontecendo. Ele lançou esse aplicativo em 2016 e foi em 24 horas eles desenvolveram ele. No pico da crise, eram 409 agências governamentais usando para capacitação e uso milhares de entidades, pessoas, né, do governo usando esse aplicativo. Sobre bancos, há 2 meses, se não me engano, a Febraban emitiu uma notificação para todos os bancos dizendo que o uso de nuvem não só era permitido, como ela era recomendado e incentivado. Então, toda a questão de retenção de dados, segurança. Então, a Febraban trabalhou com os grandes players de nuvem, trabalhou com os bancos e emitiu essa regulamentação. Não é bem uma regulamentação, mas um conjunto de práticas para o uso de nuvem. Então, a Febraban, ela diz que a nuvem é segura e recomenda para a maioria dos workloads. E ainda que você está falando assim dessas questões locais, uma outra dúvida que eu fiquei é assim, você falou dos clusters que tem em São Paulo. Uma empresa como a Amazon, esses equipamentos que estão no Brasil, eles ficam sujeitos à legislação local? O governo pode, como a gente teve episódios no passado, se algum juiz aí resolver decretar a quebra de sigilo ou acesso a alguma informação que estejam no território brasileiro, vocês estão sujeitos a essa legislação também? Em cada ponto em que há presença física de data centers da Amazon, né? Então, aqui no Brasil a gente tem outros, a gente tem os POPs também, então não tem só em São Paulo, tem no Rio também. POP é onde funcionam os CDNs, que é a região que são data centers que facilitam a distribuição de conteúdo. Content Delivery Network. Então você aproxima o dado do seu cliente. Então você tem o cluster de São Paulo, né, a região São Paulo, e você tem, hoje são 3 POPs, 2 em São Paulo e 1 no Rio. Bom, em cada lugar em que há região física de data center, a Amazon ela está aderente à legislação local. Então, caso haja algum tipo de requisição de dados por parte por parte do governo, por parte de uma decisão judicial, a gente cede acesso a esses dados. Mas isso é importante, não é bem esses dados, cede acesso ao que o cliente ao que o governo está pedindo. O que acontece? A Amazon ela tem um modelo chamado de responsabilidade compartilhada. Dentro do modelo de responsabilidade compartilhada, a Amazon ela é responsável pela segurança da nuvem.
E o cliente é responsável pela segurança na nuvem. O que isso significa? Significa que todo o processo de segurança e operação, desde a calçada, onde está o data center, até o hardware e a operação e disponibilização desses serviços, responsabilidade da Amazon. E a Amazon disponibiliza uma série de serviços para você habilitar segurança conforme você queira. Então, quando você decide rodar um workload na Amazon, você tem uma aplicação em PHP. Essa aplicação em PHP tem um banco de dados. Seleciona o RDS, que é um banco gerenciado da Amazon. Vocês pegam o PHP e colocam em alguns servidores distribuídos em zonas de disponibilidade. Isso também tem algumas imagens. As imagens vão para um outro serviço da Amazon chamado S3, que é um storage de blocos. Storage de blocos é um storage de internet, não é um storage de objetos, não é um storage de blocos, né? Você não acessa, não é um HD, é um sistema de storage disponível via internet. Dito isso, o seu dado ele está distribuído entre todos esses data centers. Em que appliances? Em vários appliances. Em que camada de segurança? A que você escolheu. Se você escolheu usar a sua própria chave, todos os seus dados estão fechados com a sua chave. Então o cliente, se decide trancar seus dados com sua chave de criptografia, ele vai ser trancado. Eu quero usar a chave de criptografia da Amazon. A Amazon tem um HSM. HSM é um appliance que fica dentro do data center, onde você pode fazer gestão das suas chaves. Isso significa o seguinte: ele não pode ser aberto. Ele não é acessível por ninguém a não ser você mesmo. Dito isso, se alguém chegar na Amazon e pedir, preciso de acesso aos dados deste cliente, se você tem a chave, que a gente vai passar para você, olha, aqui está a conta do cliente, aqui está por conta de uma decisão judicial, e aqui está o endereço dele. Por quê? A gente não tem a chave de criptografia. A chave de criptografia é do cliente. Então ele vai ter que acessar o cliente e o cliente vai ter que ceder essa chave de criptografia. Bom, Glauber, acho que deu para entender que é muito seguro. Agora a minha dúvida, eu entendi que é muito seguro. Você escolhe o seu nível de segurança, entendeu? Eu entendi. Existem possibilidades. Cliente, a Amazon disponibiliza ferramentas e você escolhe qual nível de segurança que você quer. Mas o que eu quero saber, antes de falar das pessoas físicas, tem casos de falhas tenebrosas na nuvem que, deu um grande caos no mundo? Teve a nuvem do Google, que falhou recentemente, e aí causou indisponibilidade, por exemplo, no Spotify, que era dependente. Nossa, que tristeza. Foi a coisa mais triste que aconteceu com uma falha de nuvem? Teve algum outro caso famoso? É que eu acho que é uma tecnologia recente, né? Mas existem outros casos, assim, que tem um grande caos, assim, além das pessoas não poderem ouvir música no Spotify? Tem um caso do jornalista da Wired, Matt Rona, que ele criticou a nuvem da Apple, a iCloud e tudo. Só que também ele foi o responsável, né? Porque tem o que o Glauber falou disso ser compartilhado, essas responsabilidades. No caso específico, se você usar técnicas de engenharia social, né, e for descobrindo a sua senha, e for perguntando e puxando os dados, e ainda pode acontecer outras coisas, né? Formas de recuperação de acesso de alguma empresa pode não ser a outra, e aí eles vão complementando uma com as outras. Por exemplo, utilizava como recuperação do iCloud os 4 últimos dígitos do cartão de crédito. E aí para a Amazon, por exemplo, acho que antes ela disponibilizava isso tranquilo porque não era dito como seguro, como a iCloud. E aí eles foram usando esses fragmentos. Então foi também culpa dele. E aí a partir disso ele perdeu o iMac, ele perdeu o Mac, o iPad, toda essa parte de cloud, de dados que ele tinha, toda a vida digital dele. Que é um jornalista, uma pessoa física. Sim. E aí a gente estava na reunião de pauta, a gente falou sobre isso, né? O serviço de nuvem para pessoa física, existem opções gratuitas, né? Existe algum motivo para ter acontecido esse movimento de não ser cobrado do usuário pessoa física logo no início do uso? Alguma razão para isso? Foi o primeiro, as pessoas elas usam muito a nuvem para o time to market, né? Então, por exemplo... O que é time to market? Time to market, vamos lá. Tempo de mercado, é o tempo que você vai para inovar. Então, por exemplo, a nuvem ela consegue que uma empresa que já está lançando, ela tem um produto dela, ela consiga rapidamente uma infraestrutura e lançar o seu produto rápido. E esse tempo, esse timing, né, ele é importante para a empresa. Quando a gente falou dessa questão, vamos pensar no Gmail na época que ele foi lançado. Ele disponibilizou, enquanto outros e-mails eles estavam disponibilizando 10 MB, 20 MB de arquivo para você usar, o Gmail do Google lançou 1 GB. Só que ninguém vai utilizar o 1 GB no limite, né? Para ele era muito importante, para ter essa migração, essa transição de outros e-mails e ter esse tempo. Né? Então ele já lançou
E hoje o que você tem no seu e-mail do Gmail, ele já junta com o que você usa do Google Drive, né? Como aqueles... você tem disponível 15 gigas, né? Hoje você usa o Google Drive. E você vai usando conforme o passar do tempo, por muito tempo, vai chegar uma hora que vai esgotar, né? Esse modelo que você usa por consumo e tudo, ele é conhecido como SaaS, que é o software como serviço. Por trás dele está os usuários finais, tá nós que consumimos esses serviços e tudo, né? Então é muito importante, por exemplo, para uma empresa ela se reposicionar no mercado, esse tempo. E quando a gente fala do SaaS, a gente fala do Dropbox, a gente fala do Office 365. Já está integrado da gente salvar nossos documentos via OneDrive na nuvem, quando for da Microsoft, quando for do Google, as planilhas Google. Então a nuvem veio como um serviço adicional ao produto, para o usuário final. Sempre é um negócio, sempre é um produto, sempre atrelado. E além de você ter para o usuário final, você tem outros modelos de serviço. Você tem, por exemplo, para desenvolvedor, que é o PaaS. Você ter plataforma como serviço, onde o pessoal ele só quer saber de construir, de desenvolver aplicações, né? E você tem o que é mais famoso na área de redes, que é o IaaS, que são administradores de rede, que ele pode servir a infraestrutura como um serviço. No caso do SaaS, ele é o mais utilizado em ampla escala. Você não precisa ter a licença mais de um produto. Ou você assina, ou você paga pelo tempo que você usar, como o Glauber bem citou antes. Legal. Mas por essa definição que vocês deram no início a respeito, por exemplo, da elasticidade, ainda me deixa com um pouco de dúvidas de por que a gente consideraria algo como o Google Drive uma nuvem. Ela pode ser considerada a nuvem, o Google Drive, o Dropbox e esses outros serviços? Se a gente considerar a entrega de recursos computacionais sob demanda, com pagamento baseado em consumo, via internet, ela entra dentro desse contexto. A Amazon acredita que essa divisão hoje, mais conceitual entre IaaS, PaaS e SaaS, ela é muito... Ela está muito cinza, não há muita diferença entre elas. A Amazon entende que cloud é tudo que é entregue sob demanda, pagamento de consumo via internet. E dentro desse modelo, né, que a Amazon permite a criação de serviços onde você possa criar serviços ao usuário final. Então tem várias empresas, a Box.com é uma empresa que, o próprio Dropbox, são empresas que vendem esse storage via internet usando essa infraestrutura da Amazon. Respondendo a sua pergunta, não acredito que há muita diferença entre esse conceito, além do nível conceitual. O importante aqui o usuário final vai usar o nuvem de uma forma facilitada, o desenvolvedor vai usar a ferramental que a nuvem tem para construir serviços, tanto empresariais quanto consumidor final, e as empresas elas vão usar a nuvem para atingir a agilidade que o desenvolvedor tinha lá atrás. Ela percebeu que consegue usar isso hoje, para trazer agilidade, trazer esse modelo de escala e reduzir seu custo. E acho que para a gente fechar, falar um pouquinho sobre a carreira, né? Quem são os profissionais que trabalham com isso? O que eu preciso saber, estudar para eu trabalhar nesse segmento? A nuvem hoje, ela não tem limitações sobre o tipo de workload que você vai rodar, workload, cargas de trabalho. Então, você tem clientes na área de saúde, tanto hospitais quanto empresas. E o que esses clientes na área de saúde fazem? Um exemplo, por exemplo, é o Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês usa um projeto chamado 1000 Genomas. Dentro desse projeto, é o genoma de 2.500 indivíduos, onde o time de pesquisa do Sírio-Libanês faz comparações e faz pesquisa usando essa base pública de genoma. Essa base pública de genoma está na Amazon via Open Data. E aí eles enviam os dados de processamento para a nuvem, processam esses dados fazendo comparação, fazendo todo o trabalho de ciência de dados ou de bioinformática e volta. Então quem usa? No caso do Sírio-Libanês, quem usa? Então cientistas de dados, médicos, engenheiros e desenvolvedores. Onde mais tem? Nubank é um outro caso. Nubank eles fazem todo tipo de trabalho, por exemplo, com machine learning, usando o ferramental da Amazon. Então quem usa machine learning, quem faz inteligência artificial? Cientistas de dados, estatísticos, não, tem um pessoal que trabalha com containers.
Então, todo modelo de containers, que aí a gente está falando de Docker, e que é muito orientado ao desenvolvedor, é um misto de desenvolvedor com um cara de infraestrutura, o tal do DevOps, né? Também usa. Então, a gente tem todo tipo de workload possível. Dentro da nuvem é viável. O que a gente precisa mais hoje de profissionais? Profissionais que consigam trazer o seu conhecimento, trazer o que eles têm hoje para dentro do mundo de TI. Então, saber fazer uma arquitetura de sistemas para um hospital ou para um banco ou para um governo, trazer esse conceito que ele já tem hoje, esse modelo de mercado, e aprender todos os serviços que a nuvem dá hoje. Como se tornar mais ágil na construção desses modelos. E como aprender isso? A Amazon, ela tem um modelo de aprendizado que pode ser tão presencial quanto na nuvem. A Amazon oferece o AWS Educate, que é vinculado a instituições de ensino, né? Então o Senai, hoje a gente tem a USP, o Nesp, colégios técnicos que se inscrevem e dão créditos para os alunos aprenderem a usar. O que eles vão aprender ali dentro? Tem 34 hoje trilhas de aprendizado. Então, se você quer aprender mais sobre desenvolvimento, aprender a programar em Python, ou em Java, ou em Node para a nuvem. Se você quer aprender mais sobre banco de dados, então o DBA quer se atualizar nos conceitos de nuvem, ele vem e entende como usar o RDS na nuvem. O cientista de dados quer experimentar como usar a nuvem para processar esses dados, vai usar o Educate para esse tipo de uso. Assim, hoje, respondendo a pergunta, a nuvem hoje, ela busca profissionais de todas as áreas. O que a gente mais precisa hoje é a gente que traga conceitos que estão hoje tradicionais e atualize esse conceito para esse serviço. São 140 serviços hoje dentro da nuvem da Amazon. E o que vocês imaginam para essa tecnologia para os próximos anos? Vocês acham que ela vai ter alguma modificação, uma ampliação muito grande? Todas as empresas vão estar na nuvem daqui a 10 anos? Quais são as projeções? A Amazon acredita que hoje a nuvem é o novo normal. Então, clientes criam produtos novos na nuvem. E o que eles têm hoje dentro de casa, né, dentro do modelo de data center tradicional, eles estão vendo como migrar. Em termos de evolução, para você ter noção, a Amazon foi fundada, a AWS, ela apareceu há 12 anos atrás. Em 2011, ela lançou 80 serviços e funcionalidades relevantes. Em 2012, foram 260. Em 2013, 500 e alguma coisa. Ano passado, 2017, foram 1.400 novos serviços. Que serviço a gente está falando? Sistemas de banco de dados como serviço de diferentes tipos. Então, hoje a Amazon, por exemplo, em banco de dados, ela tem 5 bancos de dados gerenciados. Oracle, MySQL, Postgres, MariaDB. Tem bancos para Data Warehouse. Então, o Redshift é um desses serviços, que é banco para Data Warehouse. Banco NoSQL, que é banco não relacional, é um desses serviços. Serviços para IoT, serviços para a internet das coisas, né? Sim. Serviços para desenvolvedores de mobile, desenvolvedores de back-end, desenvolvedores de front-end. Então, cada um desses serviços, a gente está acelerando a oferta. Em 2011 tinha 80 lançamentos, ano passado foram 1.400, esse ano a gente vai colocar mais ainda. Então, cada vez mais a nuvem ela tem criado serviços que possibilitam a migração de mais workloads, facilitando a migração dessas cargas de trabalho para onde? Eu acredito que em 10 anos, quase a totalidade dos workloads vai estar em modelos de nuvem. Você tem a estimativa que até 2035 você vai ter mais de 1 trilhão de dispositivos conectados. O Glauber citou a IoT, né? Vamos pensar na nuvem fazendo, por exemplo, pegando todos esses dados que todos esses dispositivos mandam de umidade, de refrigeração, toda essa parte de que for dispositivo e conseguir mandar um dado, isso vai ser disponibilizado pela nuvem. Uhum. E quando você fala de Big Data, que também já teve um Infocast para isso, exatamente, assim como a IoT. Ouçam. Dois anteriores. Dois. Você pega toda essa informação disponível, né, armazenada na nuvem, que você pode acessar em qualquer lugar. Como analogia como um banco. Hoje a gente não guarda mais dinheiro embaixo do travesseiro, embaixo do colchão. Você não guarda sua fortuna? A gente usa o banco e quando a gente quiser acessar, fazer uma transição. Guardar Bitcoin. Amanhã já vou eu pôr meus Bitcoin. Meus Bitcoin estão tudo embaixo do colchão. De uma finança, por exemplo, você pega e você mexe de qualquer lugar. Mesma coisa na nuvem. Você vai acessar esses dados em qualquer lugar que você esteja. Hoje o novo bem, o novo valor é a informação pessoal, né? São seus dados, é a sua vida digital, né? E o Big Data depois vai ser, cada vez mais é possível você tratar isso de forma inteligente,
você planejar isso muito bem. E cloud é um tema cada vez mais importante, tanto que as empresas, a AWS pioneira na parte de certificação para soluções em cloud, mas também outras empresas já estão se adaptando e criando uma certificação somente voltada para cloud. Mas, gente, seria possível Netflix existir sem cloud? Não, eu particularmente não acredito que há essa possibilidade. A nuvem, ela habilitou Para escalar. a habilidade de escalar. Hoje, o volume de dados que é trafegado e o modelo de escala do Netflix não tem precedentes. Então, ótimo. É só isso que importava essa sossegado. conversa. Já sei que é um assunto relevante. Deixa eu complementar uma coisa que o Gabriel colocou sobre a IoT. Tá. Tem um caso bem legal que é o da Embraco. A Embraco, ela é uma produtora de compressores para refrigeradores. O que acontece? Ela tem presença no Brasil inteiro. E aí você tem uma infinidade, milhares de refrigeradores em pontos de venda, que são eventualmente de propriedade da Embraco. E ela queria poder monitorar esses dados, monitorar esses refrigeradores de uma forma inteligente. Então, saber quantas vezes a porta foi aberta, qual a temperatura atual, se teve algum problema na temperatura, né, dentro desses refrigeradores. Ela instrumentalizou todos esses refrigeradores, criou uma plataforma chamada Geely em cima da AWS, e aí ela pega dados de todos esses refrigeradores, envia para a nuvem, e aí entra o que o Gabriel falou. O que eu faço com esses dados depois que eles estão na nuvem? Eu consigo saber se aquele refrigerador está passando por um determinado problema. Eu consigo mandar um técnico de manutenção para ele naquele momento. Só que além disso, que estatísticas eu posso tirar desse dado? E aí entra o Big Data e entra o Data Lake. Então você enriquece esses dados já estão na nuvem, você enriquece esses dados, extrai informação estatística a partir dele e consegue tomar decisões com machine learning, com inteligência artificial, vários modelos que você pode tirar, para saber, por exemplo, se determinada região do Brasil está passando por uma demanda até de calor, que eventualmente ele precisa mandar um técnico de manutenção ou eventualmente colocar mais refrigeradores dentro daquela região. Então, esse tipo de informação é uma informação que não vem de um refrigerador específico que precisa passar por manutenção, mas de todos juntos. Então, o IoT na nuvem habilita o Data Lake. E o Data Lake me habilita a tomar decisões mais assertivas. Você tem essa parte, a gente falou no começo do Infocast, né, que a gente não sabe onde está, mas a maioria dos servidores físicos, geralmente as empresas elas optam por países que têm mais facilidades e mais a parte de tributação mais acessível, que é o caso da Irlanda, né? A Irlanda é um país, por exemplo, a Microsoft utiliza muito para usar servidor. Teve até um caso famoso que o governo americano queria acessar dados, né? E isso estimulou uma lei. Essa parte de compliance e legalização sempre vai ser um tema que vai acompanhar a cloud, porque cada vez mais você tem que adaptar para o crescimento da tecnologia as leis, a parte de conformidade, compliance e legalização. Mas, por exemplo, Irlanda, Alemanha, Singapura são países que você tem tributação mais baixas e você utiliza. Bacana. Muito legal. Eu achei que o critério para escolher os lugares que eles colocavam os servidores era se era um país muito gelado, né? Pra não gastar com refrigeração. Para resfriar os servidores. Muito bom, pessoal. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, Gabriel e Glauber. Agora você está mais tranquila da nuvem, Gabi? Eu só estava interessada no Netflix. Sigo com a convicção que tá tudo bem. Então é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigado, Valeu. Gabriel. Obrigada para quem ouviu a gente até agora. Obrigado, Gabriel. Tchau, tchau. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo.